Olá pessoal, Cadugar e você, mais uma partilha aqui no canal do Mensageiros da Janela. Hoje dando continuidade nessa terça-feira santa às nossas reflexões. E antes de fazer essa partilha, você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal, isso muito ajuda a divulgar, a palavra de Deus, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E também você se torna um mensageiro da janela, um mensageiro do Evangelho, um evangelizador. Então, nos ajude nessa missão. Hoje nós vamos falar um pouquinho da importância da busca da ressurreição dos mortos. É um momento que Jesus ele está passando, essa semana que nos leva a refletir essa jornada de humilhação, de cruz, mas também que nos eleva a seguir em frente, auxiliado pelo Simão Cirineu, daqueles sirineus que aparecem em nossa vida, para que possamos alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pensando nessa dinâmica, vale lembrar que a vida de Cristo na carne, os exemplos da sua vida apresentados pelo Evangelho, a paixão, a cruz, o sepultamento, a ressurreição não tiveram outro fim, meus irmãos, senão salvar o homem para que, imitando a Cristo, ele recuperasse a primitiva adoção filial, ou seja, para que a gente voltasse às nossas origens, para que a gente retorne. Esse é o maior desejo de nosso Senhor. Portanto, para atingir a perfeição é necessário imitar a Cristo. Olha só, imitar a Cristo. Mas como podemos nos assemelhar a Cristo? Como que nós podemos imitar a Cristo em sua morte, nesse período que nós estamos vivendo nessa Semana Santa? Isso é muito importante a gente refletir. Você já parou para pensar? Como é que a gente pode voltar às origens, imitando a nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é a primeira pergunta. Padre Jonas sempre dizia, seja santo como nosso Deus é santo. Então, em primeiro lugar, é preciso romper com a vida passada. Aqui a gente não está falando de outras vidas, não. A gente está falando que após o batismo, o nosso batismo, nós deixamos aquela criatura pecaminosa e nos tornamos herdeiros de Deus. Então nós não podemos voltar mais para a vida do pecado. Por isso, antes de começar essa nova vida, é preciso pôr fim na antiga. Olha que interessante isso, pôr fim na antiga vida. Só assim a gente consegue alcançar a ressurreição dos mortos, ou seja, quando o Senhor ele vai à mansão dos mortos e vai ao céu, ele nos livrando de todos os pecados, ele nos transforma, ele nos transfigura. E isso é muito importante, porque quando a gente lê lá em Gálatas, capítulo 5, São Paulo ele traz uma reflexão para cada um de nós, que diz assim, lá no versículo 17, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. Então, nós vivemos nessa nossa vida terrena, nessa luta da carne e do Espírito. Então, por isso que essa questão que nós tivemos na quaresma, da oração, do jejum, da doação, da esmola, é para mortificar a carne, porque nós somos muito fracos. O espírito, ele está preparado, mas a carne não. Por que não? Porque o espírito ele é tão grande e ele se manifesta tão grande dentro de nós, mas devido ao pecado original que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o demônio ele não pode pegar a nossa alma, mas ele toca a nossa pele, ele toca o nosso corpo. Ele não pode acabar conosco, mas ele pode judiar de nós. Se a gente observar o livro de Jó, mostra exatamente isso. Ele nos judia. Mas se nossa alma estiver em sintonia com o Senhor, nós conseguimos ressuscitar e viver na graça. Mas para isso, essa luta é muito importante que a gente lute. E lute contra o quê? Contra o pecado.
quando fala para a gente largar a vida antiga, ele está falando assim, para que a gente abra mão das obras da carne. E quais são essas obras? A imoralidade sexual está lá no versículo 19 de Gálatas 5, tá? Para vocês acompanharem. Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades cometidas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então é importante, esse período que nós vivemos da quaresma é para que a gente vá se purificando, vai se purificando para que a gente possa ir se assemelhando a nosso Senhor Jesus Cristo. Somente assim nós conseguiremos realizar e viver a ressurreição dos mortos e viver na graça de nosso Senhor. Então que você faça um exame de consciência, que você jogue fora todas as impurezas, que você reze para Deus te ajudar a abrir mão da vida antiga, das coisas que te incomodam, que te seduzem, para que você possa vivenciar uma semana santa, uma semana de entrega, uma semana de oração, uma semana que realmente possamos dizer como o ladrão na cruz: Senhor, eu pequei, perdoe-me, mas se for possível, me leva junto contigo para o paraíso. E aí, o Senhor olhando para nós e dizendo: meu filho, você entrará antes de mim lá. Olha que graça, olha que bênção. Então fica a reflexão. O que você precisa jogar fora? Jogue, sem medo. Não olhe para trás. Não se torne uma estátua de sal, mas sim uma luz que será sinal ao céu para muitas pessoas. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um grande abraço e até a nossa próxima partilha. Até logo.